Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Hoje nós estamos mais uma vez aqui para esse encontro, para essa viagem, para essa aventura que tem nos trazido tanta sabedoria. Ah, por falar em sabedoria, hoje é o dia do livro da sabedoria, né? É Provérbios. E eu convidei uma pessoa muito especial, a esposa do bispo Lindomar, hein? É a bispa Ana Cláudia. Seja muito bem-vinda, bispa. Prazer estar aqui com você e com todo mundo que está aqui nos assistindo. Tenho certeza que esse livro vai falar com você. Verdades que mudam e transformam as pessoas. Então, fique aí conosco. Amém. Será maravilhoso mesmo. E, bispa, eu já vou começar daquele jeito mesmo. Quem é que escreveu Provérbios? Então, Provérbios, todo mundo fala assim, Provérbios de Salomão, né? Então, o autor da maior parte do livro de Provérbios é atribuído a Salomão, sendo que tem alguns outros autores também. A maior parte do capítulo 1 até o 24 é Salomão. Tanto que no capítulo 1, no versículo 1, fala Provérbios de Salomão, né? Então, de 1 a 24 é Salomão. Aí, quando chega no 25 até o 29, fala que são provérbios que foram transcritos, provérbios de Salomão, transcritos pelos homens de Ezequias, do rei Ezequias. E talvez, alguns estudiosos falam que possa ser que o rei Ezequias tenha escrito algum desses provérbios. Aí no capítulo 30, aparece um novo escritor aí, para o capítulo 30 de Provérbios, que é Agur, que não se sabe muita coisa dele, só fala Agur, filho de Jaque. Então, é a única coisa que se sabe de Agur, e é o capítulo 30. E o capítulo 31, a primeira parte, né, fala conselhos da mãe de Lemuel para ele. Então, é Lemuel que escreve, e no final é a parte da mulher virtuosa, mulher forte, que também se atribui a Lemuel. Então, a maior parte é de Salomão, e tem esses dois autores aí dos capítulos do livro de Provérbios. Muito bom, muito bom. O que é que significa esse negócio de provérbios, bispo? O pessoal fala, é um dito popular. O que é o provérbio em si? O provérbio, na nossa cultura, é isso, um dito popular, uma coisa pequena, forte, contundente, que fica marcado. E assim, mas o livro de provérbios, ele vai além disso. Mas na nossa cultura, provérbio é isso, né? Tem os provérbios populares. Então, são ditos curtos, contundentes, que ficam na cabeça da gente. Com certeza, se a gente perguntar, todo mundo tem um provérbio que lembra, o provérbio popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, por aí, né? Mas o provérbio, é claro, vai trazer instruções, vai trazer muita coisa, né? É muito mais rico, né? Com certeza. Ele traz ensinamentos, verdades, conselhos, tem a parte poética dele, escritos assim. Então, assim, ele é muito amplo, e não só os ditos, né, pequenos, mas ele vai bem mais além do que tudo isso daí. Sobre datas, né? Tem as datas? E a data, mais ou menos, ele foi escrito por mais ou menos 300 anos. Então, a gente lê Provérbios e rapidinho, né? Em 31 dias. O pessoal até recomenda, leia um provérbio por dia e você vai ler o mês todo, certo? Mas ele passou-se 300 anos para ser escrito, o livro de Provérbios. Por que eles falam isso? Porque ele começa no reinado de Salomão. Salomão começou a reinar 970 anos antes de Cristo. Então, os provérbios de Salomão começam no período do reinado de Salomão. E ele continua e vai até o reinado de Ezequias, que o reinado de Ezequias é mais ou menos 686 anos antes de Cristo. Igual o livro de Salmos, né, que dá quase 1000 anos de escrita, é uma coisa de louco, né? Começou, pega lá em Moisés e vai terminar lá depois do exílio já, né? Então, são quase 1000 anos também. As pessoas, às vezes, apesar de Salmos ser um livro enorme, né? Mas considerar que ele foi escrito em quase 1000 anos, então, e os provérbios também, então, e os provérbios em quase 300 anos. E o livro de provérbios, ele tem essa estrutura também, tem uma certa divisão? A primeira parte, do 1 a 9, é um convite para os jovens. Você pode ver, capítulo 1, capítulo 2 é filho meu, ouve filho meu. Então, assim, é uma instrução aos jovens, né? Falando sobre
o jovem, uma das coisas muito repetitivas nesses primeiros capítulos é sobre a questão do filho obedecer a mãe e o pai, né? Assim, de ouvir o que os pais falam. E a gente hoje vive numa sociedade em que isso está perdendo muito valor, né? Antigamente, não, os pais falavam, o que o pai falava tinha valor. Hoje a gente está vivendo numa sociedade que as pessoas estão minando esse poder, essa autoridade, essa autorização que os pais têm. O 4, inclusive, é interessante, porque o 4 ele fala, até ele dá uma deixa que eu acho interessante, pelo menos, porque ele fala assim, filho, ouça os seus pais, etc. Tal. Aí ele fala assim, que quando ele era pequeno e tal, ele ouvia do pai dele. Então, eu presumo que provavelmente alguns provérbios que Salomão escreve, provavelmente ele ouviu de Davi, ele aprendeu com Davi. É verdade, porque até a gente mesmo faz isso. Meu pai falava isso, minha mãe me dizia isso. Então, as verdades que os pais da gente falam, as frases se tornam verdades. E eu creio que Davi, que foi um homem também um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, passou muito essa coisa para Salomão, que ampliou e recebeu do Senhor um dom especial da sabedoria, né, que ele pediu a Deus. Quando ele chega no 8, ele começa a falar propriamente sobre sabedoria. Uma coisa que ele instrui muito ao jovem é o cuidado com as mulheres. E aqui até, viu, bispo? Eu tenho uma fama de defender os homens. Ah, é? A bispa sempre fica do lado dos homens. Porque a Bíblia, e principalmente Provérbios, ela fala que como que tanto a mulher pode ser uma bênção na vida do homem, como a mulher também pode acabar com o ministério, acabar com a... Nesses primeiros capítulos ele fala muito cuidado com a mulher, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então é uma coisa que a gente precisa ensinar aos jovens, sim, porque a mulher ela tem essa capacidade de o homem apaixonado, ele vira mim, né? E tem uma coisa interessante que eu acho que é quando analisa-se talvez a fase, né, de Salomão, né? Que é aquela ideia que talvez Cantares era quando ele era mais jovem, né? Provérbios maduro e Eclesiastes mais velho. Então, assim, provavelmente o livro de Provérbios é escrito no momento em que ele já passou por todas essas questões, já aprendeu, né? Tanto com as coisas boas ou com as experiências ruins, exatamente. E aí onde ele pode falar agora, cuidado, porque ele já passou por aquele caminho, né? Aí pronto, aí depois do capítulo 10, ele começa a fazer um contraste entre o sábio e o tolo. O sábio, ele faz isso, o tolo faz isso, né? Então ele tem essa estrutura de diferenciar e tudo muito prático, né? O livro de Provérbios, ele é muito prático, ele ensina detalhes para a nossa conduta do dia a dia mesmo, do 10 até o 22, mais ou menos, para o 25 ao 29, que foi a compilação dos homens do rei Ezequias, né, contrasta entre o justo e o mal. O 30 vai terminar, né, sobre Agur e Lemuel, que é os conselhos da mãe de Lemuel, que é muito importante também para os homens aí. O Agur, ele fala uma coisa interessante que eu faço também uma comparação talvez aí com o Agur e com o Paulo, porque o Agur, se é uma coisa que me chama a atenção, é que ele fala aquele negócio, Deus, não me dê muito, não me torne muito rico, nem me deixe muito pobre, porque se ficar rico, pode correr o risco de eu esquecer, e se eu ficar muito pobre, de eu querer te maldizer por isso e tal, né? Então ele fala uma coisa assim, e Paulo já ao contrário, né? Paulo até poderia dizer, Deus pode me deixar rico ou pobre, tanto faz, porque eu sei conviver com tudo, eu já estou experimentado nisso. Mas é claro que no caso de Agur, ele entendia talvez a sua fraqueza, né? E eu acho que é uma coisa interessante, reconhecer os seus limites também, né? Pois é, ele fala, né, que o homem é provado por isso. O que você tem, você é provado, né? Então as pessoas às vezes chegam, né, sem nada, com muita dificuldade. E aí Deus começa a abençoar, dar esposa, dar casamento, dar riquezas, e aquelas pessoas abandonam tudo. E aí Agur então sabia o seu limite, né? Falou, Deus, me dê tão pouco para que eu não te abandone, fique com mágoa de ti, né? Mas também para que eu não me desvie.
Você acha que a gente poderia pontuar um objetivo? Teria um objetivo desse livro? Eu acho que o objetivo, a gente falou aqui já algumas vezes, né, que do livro de Provérbios é instrução para ter uma vida de sabedoria. É prolongar a vida do homem. Tudo são instruções para você ter uma vida de sabedoria, né? Porque a pessoa que tem sabedoria, que tem sábio, ele não é impetuoso, ele não vai tomar decisões precipitadas, ele vai saber como se conduzir em ambiente diferente. Então, acho que o princípio dele, né, o objetivo é desenvolver um modo de vida sábio, né, para competência, tudo ele ensina. Então, acho que o maior objetivo do livro de Provérbios é instruir aos jovens, aos adultos, a todos, né, a ter uma vida de sabedoria, aos casais, né, também. Ele tem alguns textos até falando sobre casamento e tudo. Então, instrução para ter uma vida de sabedoria. O Provérbios, do capítulo 1, no 7, ele fala justamente sobre o temor do Senhor é o princípio, né, da sabedoria ou do conhecimento, né? E eu achei engraçado, porque esse é o comecinho do Provérbios. E lá no final de Eclesiastes, no capítulo 12, ele fala assim: e de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Que coisa interessante. Ele inicia Provérbios falando de temor a Deus e ele encerra Eclesiastes falando de temor a Deus. Que coisa fantástica é isso, né, Bispo? Que é a base da nossa vida, né? Quando eu tenho temor a Deus, eu tenho a sabedoria, eu vou conseguir. Aí a gente explica aqui para alguma pessoa que temer a Deus não é ter medo de Deus. Temor a Deus é um respeito, é uma reverência, é seguir os seus princípios, os seus estatutos, as suas ordenanças. Isso é temer a Deus. Não é ter medo de Deus. Tem gente que busca Deus para não ir para o inferno. Isso não é temor a Deus. Isso é medo do inferno, né? O que você separou para a gente que você gostaria de comentar dentro do livro aí? 5 é aquilo que eu falei. Ele dá a instrução para tudo. Aqui é para os casais, né? Para você... Lá ele fala assim: como serva amorosa e gazela graciosa, sacia-te com os seios o tempo todo e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Ou seja, o homem, quando se casa, ele tem que ser atraído pela sua mulher perpetuamente, né? O amor tem que ser para ela, só para ela. Salomão foi um homem que vivenciou o contrário disso e ele se arrependeu. Foi uma das coisas que acho que Salomão se arrependeu, foi isso, né? De não ter uma mulher só. A gente fala, uma mulher já dá trabalho, imagina uma. Exatamente. Eu acho que ele passou muitas experiências, né? Ele podia passar. Ele aconselha aqui, fala assim: olha, pelo seu amor seja atraído perpetuamente. E como ele fala em algumas passagens, né? Fala para as mulheres que formosa a mulher é formosa, mas isso é passageiro. O tempo passa, né? Nossos filhos falam assim: vocês estão ficando velhos. Ainda bem que a gente está ficando velho, porque só fica velho quem não morre, né? Quem morre cedo, não é verdade? Ele termina em Provérbios 31 falando isso, né? Enganosa é a graça, a vaidade é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ele dá também para a mulher a instrução, né? Para a mulher não ser rixosa. Ele fala mulher que é pingueira, né? Aquela mulher que fica falando o tempo todo. Às vezes o homem passa o tempo todo fora de casa. Quando ele chega, a mulher fica reclamando, falando, murmurando. Então, ao mesmo tempo que ele fala para o homem, você tem que se apaixonar pela sua mulher perpetuamente, ele dá instrução para a mulher. Mulher, você precisa conquistar o seu marido também. Se você tiver no seu interior amor, aí você vai conseguir ter essa relação entre o homem e a mulher de maneira perpétua. Então, acho isso bem legal dentro do livro de Provérbios. Tanto ele instrui o homem, como ele instrui a mulher. Capítulo 30, que é o de Agur, ele volta a falar uma coisa para os filhos, que é falar assim: os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência da sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Por isso que a menina lá da minha cela não gosta do livro de Provérbios, é só você fazer o que é certo, né? Então, assim,
E a gente está vendo uma geração assim, que o pai e a mãe falam, é assim, esse negócio, os olhos de quem zomba o pai, é aquele que quando o pai e a mãe tá falando, o filho revira os olhos assim e fala, não sabe de nada, né? Então, assim, esse temor, não é que os pais sejam 100% certos, né? Mas que você até pode questionar o seu pai, conversar, pai, eu não gostei disso, não gostei, mas é a forma, né, com que você fala. Uma coisa é você não discordar de algo, outra coisa é você zombar e não respeitar. O livro de Provérbios, ele tem uma evolução. Ele começa com um amorzinho, né? Parece até a mãe falando, filho meu, filho meu, filho meu, né? Aquele negócio de mãe, né? Aí daqui a pouco chega a sabedoria. A sabedoria não fala filho meu, a sabedoria grita, a Bíblia diz, a sabedoria grita, né? Já talvez até o pai que chegou falou, agora começou a falar mais alto, né? E lá no final, quando o amorzinho não deu certo, o grito não deu certo, aí a consequência da vida, né? Os corvos arrancam os olhos, são uma consequência da vida. Quando você não escuta o filho meu, não escuta depois o grito, até na situação mais pesada, você vai acabar tendo que enfrentar os corvos arrancando os olhos. Isso é uma coisa complicada, né, Bispo? Eu acabei de ter esse insight aí. E aqui, quando fala do corvo arrancando os olhos, não eu creio que não é literal. Não é literal. Não vai ter um corvo arrancando seu olho. Mas o que as pessoas perdem a visão. A gente vê filhos perderam a visão, ou seja, eles não sabem aonde estão, perdem o futuro, desperdiçam o seu futuro, acabam um fim ruim, trágico. Né? Pessoas próximas que não ouve o pai, às vezes não tem o pai, não ouve o líder e acaba perdendo a visão. Em Provérbios, esse texto, o homem que é muito repreendido e endurece a cerviz será quebrado sem que haja cura. Então é isso, você não ouve aqueles que estão acima de vocês e acaba vindo um final, né? Bispo, tem um aqui que ele é muito famoso, né? Que é o 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Uau, Bispo. A gente fala muito, muito, muito sobre esse texto, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ele. Esse daí é muito, muito, assim, é uma coisa que a gente sempre está falando e repetindo, né? Para as pessoas, para os jovens, para todo mundo, né? Guarda o teu coração, ou seja, guarda as tuas emoções, guarda aquilo que está dentro de você, porque ali é a fonte. Se aquilo estiver contaminado, tudo que sai de você vai estar contaminado. Por isso ele fala, guarda o teu coração, não guarda mágoa, rancor, né? Libera o teu coração disso, não precipite julgamentos, guarda o teu coração, espera, calma. Por quê? Porque senão é ali que sai a sua fonte. Se o teu coração estiver contaminado, tudo que sai de você vai estar contaminado também. Então a gente vê pessoas que são amargas, pessoas que o que ela fala é amargo, né? Ela está num ambiente que acontece coisa boa, mas ela sempre vê o lado negativo. Por quê? Porque o coração dela está contaminado de amargura. Então, tudo que sai da boca dela está de amargura também. Então, o coração da gente procede tudo. Então, eu preciso guardar o meu coração. Um aqui que eu acho muito importante, que é uma coisa que a gente fala também muito para as pessoas e que o diabo ele coloca uma mentira na mente das pessoas. Fala assim, quando a pessoa comete algum erro, algum pecado, aí coloca assim na mente, o diabo, né? Fala assim, não fala não, porque se você falar, eles vão tirar tudo que você tem, eles vão fazer isso. Mas a Bíblia fala totalmente o contrário. Provérbios 28:13, que fala assim, olha, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Fala, gente, se tiver alguma coisa, fale, porque a Bíblia fala isso, ela nos orienta. Errou, pode ser o pior erro que for. Procura, a gente vai te amar, a gente vai te ajudar, a gente vai estar com você. Porque é isso que Deus orienta e que Provérbios aqui, no caso esse 28 foi compilado pelos homens do Ezequias, mas deve ser de Salomão. Sim. Algum deles. Mas é muito forte também, eu gosto muito disso, a gente fala muito esse provérbio. No capítulo 14, a mulher sábia edifica sua casa e a tola a derruba com as
próprias mãos. Que coisa forte isso, bispo. Inclusive, assim, todo casamento que eu faço, eu oro isso, né? Quando eu vou orar pela mulher, por essa sabedoria de Deus. Porque é atribuído à mulher, né, a edificação da casa. Então, assim, a mulher sábia edifica a casa e a tola com a própria mão destrói. É por isso que a gente fala muito, né? Cuidado com aquela que você escolhe. Não escolha só pela beleza física. O que ela tem mais, se ela tem temor a Deus no seu coração. Né? Porque a mulher que tem temor a Deus, mesmo que ela erre, ela vai saber consertar e voltar. Então, é atribuído à mulher essa função de edificação do lar. Com os filhos, se ela fala mal do marido na frente dos filhos, ela está minando a autoridade do pai, né? Se a briga na frente dos filhos, os filhos quando são pequenos, eles não entendem aquilo. Quando eles crescem, não, já é outra coisa, eles já têm a formação deles. Mas quando eles são pequenos, para ele tudo é o pai e a mãe. E a gente precisa ter sabedoria de não fazer as coisas na frente do filho, brigar, falar mal da igreja, falar mal de um líder na frente das crianças. Você está destruindo ali o coração dos filhos. Então, por isso que ele fala, a mulher sabe, porque a mulher ela tem essa capacidade aí de influência muito forte, né? De tanto para o bem quanto para o mal, né? Exatamente. E aí eu faço esse contraste, né? Que aí no capítulo 14 fala disso, e lá no 31, que já é Lemuel, que aprendeu com a mãe, né? Ele começa no capítulo 31, os conselhos da mãe, falando para ele, cuidado com essa mulher, cuidado com essa, né? Olha, não dê às mulheres a tua força, né? Porque a gente vê essa condição que às vezes o homem, como eu falei, se apaixona, acaba se entregando totalmente, né? Dando a força dele para a mulher. E aí depois ele dá as características da mulher virtuosa ali. Eu confesso que eu olho aquela mulher ali, eu falo, cara, essa mulher é demais. Onde ela foi fabricada, né, bispo? Ela levanta cedo, ela faz aquilo. Assim, mas eu acho que a maior qualidade dessa é a sabedoria e o temor do Senhor. Eu acho que todas as outras coisas vão vir em consequência disso, né? Tá certo. Ao 18:21, que fala o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Também a gente fala muito, muito, muito sobre esse provérbio, né? Poder da língua. Tanto que no livro de Tiago tem um capítulo que fala sobre a língua. Né? Interessante que Tiago ele fala da língua e ele fala também sobre sabedoria. Eu acho que ele lia bastante provérbios, eu acredito, né? Até porque Tiago ele é considerado um mini provérbio do Novo Testamento. Interessante que ele fala o poder da língua, né? O que bem a utiliza come do seu fruto. Então, na língua, o que você fala tem o poder de abençoar, de amaldiçoar. Né? Tem o poder de trazer vida ou trazer morte. Então, até mesmo comprovado cientificamente, né? Que o nosso bispo aí, que é da física quântica, ele fala que aquilo que a gente emite, o som que a gente emite, são partículas que ficam no ar e produz ondas, né? E que ficam no ar muito tempo. Então, por isso que a gente tem muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque o que eu falo traz vida ou traz morte, traz bênção ou maldição. E ele fala, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu poderia falar 20 horas sobre isso aqui, mas como a gente tem esse pouco tempo, né? Tem mais algum que você marcou que você acha que seria interessante a gente falar aqui? Provérbios 13:12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Meu Deus. Então, assim, às vezes a gente fica, né, colocando as coisas para acontecer depois e deixa para depois, isso adoece o coração das pessoas e às vezes a gente fala para Deus, responde logo para a gente. Por quê? Porque quando a gente fica adiando muito, aquilo vai enfermando a nossa alma. Mas ele fala, o desejo cumprido é árvore de vida, né? Então produz frutos, é bênção. Então,
isso se refere tanto a nós, que às vezes a gente procrastina as coisas, deixa para depois, e a esperança adiada, ou seja, eu vou deixando para depois, isso vai adoecendo, tanto a gente como as pessoas que estão perto de nós. E às vezes também, mas com relação a Deus, ele tem o tempo dele, mas o tempo dele é diferente do nosso, e a gente precisa aprender a descansar. Se é uma coisa que só depende de Deus, eu preciso aprender a descansar, porque quando o desejo for respondido, aí vai ter frutos de vida em nós, né? Que tempo precioso, mas o tempo nosso encurta, né? Não tem como. Na verdade, o tempo não encurta. Você sabia uma coisa interessante? Quanto mais interessante é a conversa, mais o tempo parece que fica menor, né? Porque é gostoso, passa rápido. Mas então, bispo, eu gostaria que você trouxesse, né, uma palavra final, uma palavra de oração, e vou abrir a tela para que você possa falar alguma coisa e depois, ao final, orar. E aí depois eu trago de volta aqui para a gente se despedir. Queridos, queria deixar para vocês a importância desse livro de Provérbios, como a gente falou aqui, sobre a sabedoria, a instrução. Ouça ao seu pai, à sua mãe, ouça o seu líder, ande nos caminhos do Senhor, tema ao Senhor, busca o Senhor. A sabedoria, ela vem pelo temor do Senhor, a busca ao Senhor. Então, busque a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, que você vai ter esse caminho de vitória e de sucesso. Eu queria terminar com esse versículo que a gente já falou. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza como do seu fruto. Que a sua língua e a sua boca seja bênção, que seja canal de bênção para a vida de outras pessoas. Que você seja usado para ser bênção, para falar palavras que abençoam e não amaldiçoam. Porque isso não vai ser só bênção para outros, vai ser bênção para você. Porque aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Vamos orar agora? Pai, eu quero orar e abençoar a vida de cada um que está nos assistindo, que vai nos assistir, que tu possas estar abençoando, Senhor. Oh Deus, que possamos ter em nós, Senhor, o desejo de viver essa sabedoria. Oh Deus, que tanto tu fala na tua palavra, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, ajuda cada um de nós. Senhor, somos limitados, somos imperfeitos, mas quando o teu poder vem sobre nós, tudo muda, tudo fica diferente. Por isso, vem abençoar a vida de cada um. Leva cada um de nós a sermos homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos, sábios, que vivam no temor do Senhor. E assim, nós vamos viver dias felizes aqui nessa terra. Abençoa cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bispo, muito obrigado por esse tempo preciosíssimo. Nós aprendemos muitas coisas, podemos bater esse papo e apresentar esse livro, que é muito importante. Eu acredito que tem pessoas que vão estar nos assistindo daqui a vários anos e elas vão estar recebendo disso. Então, muito obrigado pela tua participação. Prazer foi meu, né, estar aqui junto com você. Espero que tenha sido bom. Com certeza, para mim foi muito bom estarmos juntos aqui, aprendendo da palavra. E sempre que a gente ensina, a gente aprende, né? Então, que cada um possa reter e trazer para a prática do seu dia a dia esse livro de Provérbios. Muito bem. Deus abençoe muito aí, Bispo Lindomar, sua família, sua igreja maravilhosa, sua região. Deus abençoe. E, é claro, eu sei que a gente vai ter esse tempo, talvez um dia de se ver, seja aí no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos, a gente vai estar juntos, tá bom? Muito obrigado. Fica na paz. Um abraço, fica com Deus. Tchau.